Estudando para o nosso Evangelho e pensando em tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente tem dois lados muito distintos, muito diferentes. O primeiro é a força que a gente tem quando resolve se unir em prol de uma causa para ajudar alguém. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul e a quantidade de pessoas que estão ajudando voluntariamente, seja ajudando com dinheiro aqueles que podem, ajudando com mantimentos, ajudando voluntariamente in loco, indo até o estado do Rio Grande do Sul e ajudando as pessoas, salvando as pessoas, salvando os animais, alimentando, cozinhando, cooperando para que aquelas pessoas que perderam quase tudo, que estão numa situação de escassez material terrível, aliviando as suas dores. E vejam o tanto que somos capazes de nos mobilizar para ajudar as pessoas. E isso é incrível, é louvável. Mas ao mesmo tempo, essa semana, a gente tomou ciência de tantas notícias terríveis relacionadas aos saques, aos assaltos. Ou seja, as pessoas deixam a sua casa porque é um local de risco iminente de morte. Alguém vai lá e saqueia a casa da pessoa, assalta. Vejam, numa situação igual a que está acontecendo lá, o jet ski é o principal meio de transporte para ajudar as pessoas, para salvar vidas, para chegar em lugares que muitas vezes os barcos não chegam, as pequenas embarcações não chegam, mesmo porque o jet ski ele tem força, velocidade. Roubos de jet ski, roubando jet ski. Sem contar a violência sexual que aconteceu em dezenas de casos nos abrigos contra mulheres e crianças que estão ali buscando o mínimo da dignidade, procurando um lugar para dormir, para comer, para se agasalhar. Então percebam que ao mesmo tempo que a gente pode ser muito benevolente, que a gente pode ser muito tolerante, empático com uma situação terrível que as pessoas estão passando, por outro lado, a gente pode ser extremamente cruel, ganancioso e se aproveitar de uma situação em que as pessoas estão em extrema fragilidade. E é sobre isso que a gente vai estudar no nosso Evangelho no Lar, quarta-feira, às 20 horas, e que agora estamos fazendo as primeiras reflexões aqui no Esquenta de Segunda. Essa semana nós estudaremos no capítulo 16 os itens de 11 a 15, que se referem a 3 trechos do Evangelho: o emprego da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza. E aí percebam, quando a gente está estudando o capítulo 16, e nesse item, o emprego da riqueza, né, ele já começa dizendo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu já expliquei em outras oportunidades que Mamon é o equivalente à riqueza material, aos bens materiais, ao apego excessivo aos bens materiais. Então, o que o Evangelho nos diz? Que não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode servir a Deus e aquilo que ele representa e ao apego excessivo aos bens materiais. Deus, ele é amor. Então, se eu vou servir a Deus, se eu vou seguir a Deus, tudo que acontece na minha vida, todos os meus atos, os meus pensamentos, todas as minhas ações se balizam pelo amor. Então, quando eu vejo alguém em dificuldade, quando eu vejo alguém que precisa de alguma coisa, quando eu penso em fazer alguma coisa, quando eu coloco uma ação na minha vida, é sempre com base no amor.
O amor é a base das minhas ações, dos meus pensamentos, da forma como eu procuro ajudar. Isso é seguir a Deus. Seguir a Mamon é quando é o contrário. O que é a base das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, são os valores materiais. Ou seja, toda vez que eu penso em alguma coisa, que eu vou colocar em alguma coisa em ação, eu sempre busco levar uma vantagem material em relação a qualquer outra coisa. Eu quero ter vantagem material, porque os valores materiais, o apego excessivo aos bens materiais faz com que aflore em mim o meu egoísmo, a minha vaidade, a intolerância, a falta de empatia. E esses valores fazem com que cada vez eu dê mais valor e eu tenha em mente que o tanto de bem material que eu tenho é aquele que me representa, é aquilo que eu sou, porque é o que me destaca socialmente, faz com que eu seja melhor do que as outras pessoas nessa régua de valores materiais. Faz com que a minha vaidade aflore, o meu egoísmo, que é a raiz de todas elas, de todas essas questões de apego excessivo. Então eu me diferencio pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. Só que com a pluralidade das existências, com a reencarnação, eu já sei que nessa encarnação pode ser que eu tenha abundância material, que eu possa me destacar socialmente por aquilo que eu possuo, represento nessa sociedade onde o que nos diferencia são os bens materiais. Mas em outras encarnações não. Ao passo que aquela pessoa que hoje está passando por uma grande dificuldade, tem uma grande escassez de bens materiais, passa por muitas dificuldades, pode ser que em outras encarnações, e com certeza em outras encarnações, já experimentou a riqueza. E não é errado eu enriquecer, não é errado eu acumular alguma riqueza, eu acumular alguns bens para que eu tenha vantagens que são decorrentes do meu trabalho, do meu esforço, do meu estudo. Não é errado eu querer ter uma velhice mais confortável, não é errado. Errado é o destino que eu dou para tudo isso. Se o dinheiro é para que eu tenha mais conforto na velhice, mais segurança, para que eu me desenvolva aqui utilizando os bens materiais como ferramentas para o meu desenvolvimento, para ajudar os outros, não está errado. É quando é um motivo de orgulho. E vejam, ninguém aqui está pregando a pobreza, um voto de pobreza. Vou entregar tudo para as pessoas que não têm, vou dar todos os meus bens porque eu quero dividir tudo. Não é isso. Se Deus nos colocou numa situação onde eu tenho uma segurança material, onde eu tenho possibilidades além daquelas que a maioria tem, é para que eu utilize isso como ferramentas para o meu desenvolvimento e para o desenvolvimento dos meus irmãos. Não é para eu sair distribuindo. É lógico que eu posso fazer a caridade, eu posso ajudar uma instituição, eu posso utilizar o meu dinheiro para fazer trabalhos voluntários, eu posso fazer tudo isso. Mas é para que eu use a minha inteligência, os bens que eu tenho e os meios que nós temos para ajudar, colaborar no desenvolvimento do outro. Então o emprego da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos é para que a gente entenda que somos fiéis depositários, que não é nada nosso. Quando desencarnarmos, não vai ter gaveta nos nossos caixões, não vai ter um caminhão de mudança no nosso velório, levando todos os bens que possuímos aqui na Terra. A gente só vai levar aquilo que está aqui, nossa cultura, inteligência, e o que desenvolvemos e o amor que temos no coração. Então eu espero que todos vocês leiam esse trecho do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 11 a 15, e na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, nós vamos aprofundar todos esses estudos e fazer outras reflexões. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.